Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Quantos estão felizes aí? Glória a Deus, irmãos. Para mim é um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. É um motivo de muita alegria, fico muito grato. Agradeço o pastor por essa oportunidade e agradeço a Deus por ter reservado também essa oportunidade para mim. Irmãos, alguns irmãos que foram no retiro falaram que estavam cansados e pediram uma pregação bem pentecostal hoje para ninguém ficar parado, amém? Então, que os irmãos deem um glória a Deus aí a cada momento para que aquele que está cansado venha ser revigorado, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o 16, amém? Glórias ao nome de Jesus. Eu imagino que os irmãos aqui tenham que cumprir metas no local onde os irmãos trabalham. Sabe, irmãos, as metas, elas servem para medir o andamento de um projeto, para medir como é que ele está indo. Eu me lembro que na minha empresa foi nos passado um plano ambicioso lá de crescimento a longo prazo. E então foram estabelecidas metas tanto a médio como a curto prazo. Então mês a mês a gente faz a análise para ver se está havendo ali então o progresso, a estagnação ou o retrocesso. Irmãos, é sobre isso que Deus quer falar conosco hoje. Isso se aplica também na esfera espiritual, porque nós recebemos da parte de Deus um imperativo, nós recebemos uma ordem de Deus: crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós recebemos uma ordenança, é crescermos, é nos desenvolvermos, é cada vez pregarmos mais, é cada vez orarmos mais, lermos cada vez mais a Bíblia, compartilharmos de Jesus com os outros cada vez mais. E é sobre isso que o texto que nós vamos ler hoje fala. É isso que Paulo queria falar com a igreja de Filipos, e é o que Deus quer falar conosco hoje, amém? Então, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, amém? O texto está sendo projetado, diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia, irmãos! Quero te convidar a ter mais um momento de oração para que a gente venha pedir a iluminação do Pai nesse momento. Querido Deus, a Tua palavra foi exposta, Deus. Pai, estou aqui para pregar a Tua palavra, mas preciso de Ti, preciso da capacitação do Teu Espírito Santo, Pai. Eu não posso fazer nada sem Ele, e os irmãos não sairão daqui edificados se o Teu Espírito Santo não agir. Por isso eu peço intervenção divina nesse momento. Peço que o Senhor toque nos corações, que o Senhor quebrante cada coração aqui, Pai. Deus, que nós estejamos sensíveis para ouvir as Tuas verdades, que nós estejamos receptíveis para a verdade divina, e que saiamos daqui então, Pai, transformados, que saiamos daqui, Pai, uma nova pessoa, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, amém. Glórias a Deus, amém, irmãos? Então, conforme dito no início, o tema da pregação de hoje é sobre o progresso espiritual. É sobre isso que Deus quer falar conosco hoje, sobre a necessidade de progredirmos espiritualmente. Esse texto que foi lido, Deus me levou a dividi-lo em 3 pontos: a necessidade do progresso espiritual, o chamado
ao progresso espiritual e o caminho para o progresso espiritual. Eu não pretendo me alongar muito, irmãos, acredito que até meia-noite a gente já tenha terminado, amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, vamos iniciar o texto. O primeiro ponto que eu queria tratar aqui é sobre a necessidade do progresso espiritual. Queridos, quando nós estamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos que era uma igreja diferente, era uma igreja peculiar, ao levar em consideração as outras igrejas às quais Paulo escrevia as cartas. Nós vemos que era uma igreja operante, era uma igreja que fazia a obra de Deus, era uma igreja que trabalhava, que pregava. E olha só, irmãos, era uma igreja que contribuía. Paulo, ele precisa dizer para os irmãos pararem de mandar oferta para ele, porque ele já estava suprido demasiadamente. Vocês não precisam mandar mais. Então é uma igreja peculiar, porque embora fosse uma igreja que trabalhasse, uma igreja que pregava o evangelho, uma igreja que ofertava e pegava junto, mas ao mesmo tempo era uma igreja imatura. Era uma igreja que fazia as coisas de Deus pelos motivos errados. Eles pregavam, mas pregavam por vanglória. Eles ofertavam, mas ofertavam para ser vistos. Não havia unidade na igreja. Havia divisão entre eles. Paulo, no capítulo 2, no início do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, ele está exortando esses irmãos acerca disso. Está falando que aqueles irmãos deviam pensar concordemente, que aqueles irmãos deveriam fazer as coisas de Deus, não por vanglória, não pelos motivos errados. Ele estava exortando uma igreja que necessitava de um progresso espiritual. Era uma igreja que estava estagnada na sua fé, ou se não, estava retrocedendo por conta desses pecados. Embora trabalhassem, embora estivessem fazendo a obra de Deus, estavam fazendo a obra de Deus em pecado. Estavam fazendo a obra de Deus de modo a não agradar o Deus a quem eles estavam servindo. Então Paulo, ele expõe o exemplo de Cristo como motivação para aqueles irmãos viverem uma vida espiritual que agradasse a Deus. Expõe o exemplo de Cristo para que aqueles irmãos não ficassem estagnados na fé, mas crescessem espiritualmente. É por isso que ele vai falar no capítulo 2, versículo 5. Esteja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não levou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo encontrado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo exorta aqueles irmãos e expõe o exemplo de Cristo como modelo a ser seguido, como modelo a ser seguido por nós cristãos. E esse é o primeiro ponto, acerca da necessidade do progresso espiritual. Nós precisamos progredir espiritualmente, porque o exemplo de Cristo nos motiva a isso. O versículo 12, ele inicia com as palavras, assim pois, o que ele estava falando anteriormente foi o que eu disse agora, o exemplo de Cristo. Então ele inicia o versículo 12, não falando de um novo assunto, mas concluindo o que ele estava falando anteriormente. Aqueles irmãos estavam em divisões, com brigas. Eles põem o exemplo de Cristo. E até o versículo 11, quando ele diz, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, no versículo 12 ele começa, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. O que isso significa, irmãos? É que o exemplo de Cristo é o motivo para o qual nós devemos evoluir na fé. Jesus, ele desceu do céu, ele deixou a sua glória no céu e foi encontrado aqui na terra em figura humana, sofrendo, sendo ultrajado pelos homens,
sendo escarrado, chicoteado e crucificado em uma cruz. Tudo isso para ser obediente ao Pai. Por amor a nós, por amor ao seu Pai, Ele fez isso por nós. E Paulo agora está dizendo, assim pois, ou seja, dessa maneira, desta forma, da mesma forma com que Cristo se humilha para agradar ao Pai, nós, que recebemos a Cristo Jesus, que confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, precisamos também nos humilhar, precisamos também abrir mão de várias coisas para então ser obediente ao Pai. Assim pois, da mesma forma com que Cristo foi obediente ao Pai. Irmãos, se a gente professa fé em um Deus que deixou a sua glória nos céus para ser obediente ao seu Pai, nós não podemos viver uma vida alheia a essa verdade. Nós não podemos viver uma vida que seja contrária a essa nossa crença. O que Paulo está dizendo aqui é que o que nós cremos deve refletir no nosso modo de vida. A nossa teologia, as doutrinas que nós cremos devem produzir vida em nós. Não é possível afirmarmos que cremos em um Deus que se humilha para agradar ao Pai e vivermos uma vida contrária a isso. Tiago capítulo 2, versículo 12 vai dizer assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Não pode haver esse abismo, este eco entre o que nós falamos, entre as doutrinas que nós professamos e a forma com a qual nós vivemos. Não é possível, irmãos. É o que Paulo está desenvolvendo aqui. Assim pois, amados meus, da mesma forma que Cristo se humilhou para ser obediente ao Pai, vocês precisam também se humilhar para serem obedientes ao Pai. Amém? Irmãos, eu não sei se eu falei para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta, mas eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, que a gente vai reler todos os versículos novamente. O versículo continua, assim pois, amados meus. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo está exortando aqueles irmãos a terem um progresso na fé. Ele está exortando aqueles irmãos a crescerem espiritualmente. Mas percebam que Paulo não faz isso como um déspota. Ele não faz isso como um ditador. Paulo não é chefe da igreja. Paulo não é o dono da igreja. Paulo, ele é um pastor das ovelhas. Ele é um servo de Deus. Ele é um servo daquela igreja. Ele é um servo de Deus. Por isso, irmãos, ele não exorta aqueles irmãos como se fosse o chefe deles. Mas aquele povo era ovelha de Deus. O próprio Deus amou aqueles irmãos e entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por cada um deles. Por isso Paulo não tinha autoridade para chegar diante deles e abusar da sua autoridade. Perceba como ele tem a incumbência de exortar aqueles irmãos, mas ele não faz como se fosse o chefe daquela igreja, porque ele é um servo. Ele faz em amor. Assim pois, amados meus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que amor e verdade sempre devem andar juntos. Nós temos que ter muita paciência com aquelas pessoas com a qual discipulamos, com aquelas pessoas que a gente está apresentando Jesus, pois elas eventualmente cometerão pecados. Elas eventualmente cometerão pecados graves. Mas é necessário ter amor por esses irmãos. É necessário amá-los. É necessário caminhar junto com eles, irmãos. Não somos superiores a ninguém. Nós servimos a igreja. Nós não somos chefes da igreja. Nós somos mordomos do Senhor. A outra verdade, irmãos, é que a verdade deve ser dita, mas deve ser dita em amor. O amor, ele não faz com que a gente deixe de falar a verdade. Amor não é complacência com o pecado.
Amor não é se calar diante do pecado, não, a gente fala assim, a gente fala que é errado, a gente exorta, a gente fala que não, isso não agrada ao Senhor, mas faz em amor. Quem te vê, irmão, cometendo um pecado e não fala nada, essa pessoa não te ama, não te ama. Porque se ela soubesse o peso que o pecado tem na vida de um crente, como o pecado pode destruir a vida de um crente, ele jamais calaria a sua boca diante de uma situação como essa, não. Quem te ama vai te exortar. Quem te ama vai falar para você: não siga esse caminho, não faça isso, meu filho, porque este caminho te levará à destruição. O amor nos impulsiona a pregarmos, a exortarmos, a denunciarmos o pecado. E é o que Paulo está fazendo aqui. Aqueles irmãos precisavam progredir espiritualmente, e Paulo os exorta, mas faz em amor. Amém? Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Então nós estamos vendo, irmãos, a necessidade do progresso espiritual. Paulo expõe que eles deviam progredir espiritualmente porque o exemplo de Cristo os motiva a isso. E agora, na continuação, a gente vai ver que o outro motivo pelo qual os crentes devem progredir espiritualmente é porque Deus nos vê quando os irmãos não nos veem. Amém? Deus nos vê quando os irmãos não nos veem. Vamos ler o versículo 12 novamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Perceba, irmão, o que Paulo está falando aqui. Paulo, ele estava ausente de Filipos, porque Paulo estava preso em Roma por conta da pregação do Evangelho. Ele estava enclausulado por conta de ter pregado o Evangelho. E aqueles irmãos estavam muito dependentes da presença física do apóstolo Paulo lá em Filipos para andarem de forma a obedecer a Deus. E Paulo faz aqui essa exortação, esse pedido: queridos, como vocês obedeceram, como eu estava aí presente, muito mais obedeçam agora na minha ausência. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós que somos crentes em Cristo Jesus devemos obedecer a Deus não só na igreja, obedecer a Deus não só quando nós somos vistos pelos pastores, pelos líderes. Não, o nosso compromisso com Deus é diariamente, é a todo momento. Não é só obedecer aqui nos cultos, queridos. Não adianta aqui na igreja ler a Bíblia, orar, fazer jejuns aqui, se lá fora vivemos uma vida completamente contrária. Isso não é possível, não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter um mesmo compromisso, tanto na igreja, tanto sendo visto pelos irmãos que amamos, quanto lá fora, quando ninguém está nos vendo, no nosso lar, onde é só nós e o nosso cônjuge, nós e a nossa família. Devemos ter um compromisso diário com Deus. Olha só o que diz Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. A irmã vai projetar o texto ali para nós. Precisamos ter um compromisso diário com Deus. Diz assim a palavra de Deus: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, perceba o que o Senhor Jesus está falando nesse versículo. Ele fala que o nosso compromisso com Ele é diário. Ele diz: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é tomar a sua cruz somente durante os cultos, somente no domingo, somente nos finais de semana. Não, o nosso compromisso com Deus é diário. É diário, é todo dia. Tomar a nossa cruz, pegar os mandamentos de Jesus e guardá-los em nosso coração todos os dias. É esse compromisso que o Senhor quer de nós. Se nós não tivermos um compromisso diário com Deus, nós não progrediremos espiritualmente. Ficaremos estagnados na fé, irmãos. É a exortação de Paulo aqui. Mas agora ele passa
de falar acerca da necessidade do progresso espiritual e de fato ele apresenta um chamado ao progresso espiritual. Verso 12 vai dizer assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Paulo então apresenta aqui o chamado. Aqueles crentes deveriam desenvolver a sua salvação. E acerca deste ponto, irmãos, nós precisamos, antes de falar acerca do desenvolvimento da salvação, destacar 2 pontos muito importantes. Precisamos falar de algo que é central à fé cristã e muitos interpretam erroneamente com esse versículo. Quando o texto diz a vossa salvação, o texto não está dizendo que a salvação é nossa porque nós a conquistamos com os nossos próprios méritos. Não, a salvação não foi conquistada por nós, pelos nossos méritos, pela nossa força. Não, a nossa salvação nos foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Onde na cruz do Calvário, o Senhor Jesus recebeu todo o cálice da ira de Deus que estava reservado contra nós. Jesus comprou a nossa salvação na cruz. Nós não a conquistamos. Ninguém será salvo com base em seus próprios méritos. Os méritos do homem são insuficientes para conquistar a salvação. Se dependermos da nossa justiça, se dependermos da nossa santidade, nós não seremos aceitos por Deus. Porque isso diz respeito à característica do nosso próprio Deus. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. Um Deus bom, um Deus justo e um Deus santo não pode aceitar um sacrifício meia boca. Ele não pode aceitar a nossa vida como oferta pela salvação, porque os nossos méritos são insuficientes. Nós pecamos, eu peco, você peca, e isso faz com que sejamos incapazes de conquistar a nossa salvação. Se Deus olhar para você, você não será salvo. Se Deus olhar para mim, eu não serei salvo. Ninguém pode ser salvo com base em seus próprios méritos. Talvez você seja bom comparado a outra pessoa, mas ao padrão de justiça requerido por um Deus santo é insuficiente. Não podemos conquistar a salvação com base em nossos próprios méritos. Então, quando Paulo diz a vossa salvação, ele não está dizendo que é nossa no sentido de que nós a conquistamos. E aqui vem o segundo ponto. A salvação é nossa. Ela verdadeiramente nos pertence porque ela nos foi entregue por Jesus Cristo. Jesus, ele conquista a salvação na cruz, porque ele é o sacrifício perfeito. Porque ele não tinha pecado algum, ele era 100% Deus e 100% homem, portanto, apto para ser um sacrifício substitutivo em nosso lugar. Ele era apto para isso. Os olhos santos de Deus sondaram Jesus Cristo e viram que nele não havia pecado algum. Portanto, ele era apto para receber a justiça de Deus, o castigo de Deus que estava reservado a nós. E Deus, vendo aquele sacrifício, se agradou daquele sacrifício e aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Tanto é que ele ressuscita Jesus dentre os mortos, o qual é a certeza de que nós seremos salvos, de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo Jesus. Então seremos salvos. E dá glória a Deus por isso, irmãos. Dá glória a Deus por isso, porque isso é o ponto central do Evangelho. É a salvação que está possível de recebê-la em Cristo Jesus. Nós podemos receber a salvação em Cristo Jesus. Quem crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador será salvo. É o que diz a palavra de Deus. É por isso que Paulo pode dizer aqui a vossa salvação. Porque aqueles crentes podiam ter a certeza da sua salvação, porque é uma salvação não baseada em seus próprios méritos, era uma salvação baseada nos méritos santos de Jesus Cristo.
que foi entregue na cruz por nós. E enquanto Ele recebeu a imputação dos nossos pecados, nós recebemos a imputação da sua santidade. Quando Deus olha para nós, Ele diz: vocês são aceitos, vocês são santos, porque Ele olha e Ele vê repousando sobre a nossa vida os méritos de Jesus Cristo. É isso que diz o Evangelho. É por isso que aqueles irmãos podiam ter certeza da sua salvação. É por isso que Paulo podia dizer para eles e falar: desenvolvam a vossa salvação. Eles tinham a salvação. Paulo podia chegar neles e falar: você tem a salvação. E eles convictos responderem: eu sou salvo, porque sobre mim repousam os méritos de Jesus Cristo. Sobre isso que fala o Evangelho, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou falando da minha própria boca isso, irmãos. Eu não estou inventando, é a palavra de Deus que diz que não há condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a sua fé repousa no Cristo crucificado, você será salvo. Aleluia! João capítulo 10, versículo 27 e 28, vai dizer o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É Jesus falando aqui que as ovelhas que o Pai deu para Ele guarda em suas mãos e ninguém as arrebatará de suas mãos. Você está seguro, irmãos, porque você está nas mãos de Jesus, o Supremo Pastor. Ninguém vai te arrebatar das mãos dEle. Nada nem ninguém te arrebatará das mãos dEle. É por isso que Paulo pode dizer: a vossa salvação. Aqueles crentes tinham a salvação, aqueles crentes tinham a segurança eterna de que seriam salvos. No entanto, irmãos, Paulo não termina aqui. Paulo não termina falando que eles tinham a salvação e acabou. Receberam a salvação, pronto, vivam de qualquer forma, pois vocês agora são salvos. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Não é isso que, quando eu folheio a minha Bíblia diariamente, não é isso que eu vejo. O que eu vejo são exortações para que os crentes que receberam a salvação desenvolvam a salvação. É os crentes que receberam a salvação e junto com a salvação o Espírito Santo vivam de forma condizente com a presença do Espírito Santo neles. Não é possível viver uma vida de relaxamento e afirmar que está com posse da sua salvação. Não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que há a necessidade de desenvolver a salvação. Há a necessidade de crescermos espiritualmente. Irmãos, quantos aqui têm a casa própria? Só para eu saber. Você que tem a sua casa própria, você limpa a sua casa, você guarda a sua casa para conquistá-la? Não. Ela já é sua. Mas por que você limpa? É porque ela é sua. É porque você recebeu a salvação que você pode então desenvolver a salvação. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não conquistamos a salvação, mas nós recebemos a salvação. E pelo fato de termos recebido gratuitamente, é o motivo pelo qual devemos desenvolvê-la. Amém? Somos exortados, somos chamados a desenvolver a salvação. Mas o texto continua: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Meu Deus, sem voz já. O que Paulo vai dizer agora: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está falando aí que a posse da salvação não deve produzir em nós relaxamento, mas um temor santo ante a perspectiva de que seremos julgados por Deus. Esse temor que ele está dizendo não é um temor de que Deus seja um grande policial que está ali com um cacetete querendo bater na gente quando a gente erra. Não é esse o caso.
Não é esse o caso, porque Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim, ó: porque não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes um espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O que Paulo está dizendo é que o espírito que recebemos de Deus não é um espírito que faz com que a gente tenha medo de Deus. Não, é um espírito que faz com que a gente tenha um relacionamento com Deus de pai e filho. A gente possa desfrutar da paternidade de Deus. É o que Paulo está dizendo. Mas a gente precisa então ter esse temor que ele diz. É uma ansiedade para fazer o que é certo. É uma reverência diante de Deus. Mas irmãos, eu temo de que a sociedade atual não tem mais temor diante de Deus. Pelos pecados que são cometidos repetidamente, por vezes por membros da igreja, a gente pensa que não tem temor diante de Deus. Jonathan Edwards, século passado, foi o pai de um grande avivamento que aconteceu. E esse avivamento aconteceu quando ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando Jonathan Edwards prega este sermão, as pessoas que ouviam ficaram estremecidas. O relato é que as pessoas sentiam os alicerces da igreja tremer. Eles achavam que o teto da igreja iria romper e Deus iria romper os céus para castigar aquelas pessoas por conta dos pecados que eles cometiam. Eles falavam: Edwards, pare de pregar, por favor, nós não aguentamos isso. Eles temiam a Deus. Teve um seminarista ultimamente que ele copiou todo o sermão de Jonathan Edwards. Ele levou o esboço 100%, ele decorou 100% de tudo aquilo que Jonathan Edwards havia pregado naquele dia, que os alicerces da igreja tremeu, e ele foi pregar em sua igreja. E adivinha, irmãos, nada aconteceu. O público não era mais o mesmo. O pregador não era mais o mesmo. Então, nada aconteceu. Nós precisamos recuperar, irmãos, o temor de Deus. Nós precisamos ter um olhar de reverência diante desse Deus que é santo. Precisamos desenvolver a salvação com temor e com tremor. Amém? Irmãos, devemos então, já vou terminar, tá? Eu estou ficando sem voz. Somos chamados a desenvolver a salvação porque isso é a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 13: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Esse desenvolvimento da salvação, ele é obra exclusiva de Deus. Percebe que há aqui uma harmonia, porque Paulo exorta aqueles irmãos a desenvolverem a salvação, mas ao mesmo tempo diz que o desenvolvimento da salvação é uma obra de Deus. Existe aqui uma sinergia, onde nós trabalhamos e Deus também trabalha. Amém? Então, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, quando nós pregamos, quando nós fazemos a obra de Deus, a gente tem que saber que isso é a vontade de Deus operando em nós. Porque é Ele que opera em nós o querer quanto o realizar. Não é possível a gente se orgulhar, irmãos. Como é que a gente pode bater no peito e falar: não, eu prego, não, eu canto muito bem, não, eu sou muito habilidoso? Não é isso que diz. Não podemos bater no nosso peito e falar: não, eu fiquei uma vigília inteira orando diante de Deus. Não podemos nos orgulhar, porque não temos nada para nos orgulhar. A palavra de Deus diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. A vontade por fazer o certo em nós não provém de nós mesmos, provém de Deus. Mas, irmãos, não só a vontade, não só o querer, mas também o realizar. Então, o que eu quero aplicar aqui já na sua vida é que talvez você já está com o desejo aí no seu coração de fazer alguma coisa, de operar essa salvação que você recebeu, de começar a trabalhar aqui na igreja, começar a trabalhar na obra de Deus, com algum ministério que Deus já colocou aí no seu coração. Talvez Ele já operou o querer em seu coração, mas talvez você esteja se sentindo incapaz. Você acha: não, eu não consigo,
eu não tenho as habilidades necessárias, eu vou fracassar. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que colocou o querer no seu coração, Ele vai realizar isso que Ele colocou no seu coração. Porque Ele faz a sua obra completa. Ele coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Então Deus vai te capacitar. Se é na pregação, Ele vai te capacitar. Se é no louvor, Ele vai te capacitar. O Espírito de Deus irá te capacitar. Amém? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra aí? Aleluia. Glória a Deus. Então nós chegamos no terceiro ponto. Nós já vimos a necessidade do progresso espiritual. Nós já vimos o chamado ao progresso espiritual. E agora Paulo vai expor o caminho ao progresso espiritual. Versículo 14. Vamos ver que o primeiro caminho é fazer a obra de Deus de bom grado. Ele diz assim, ó: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Versículo 14. Irmãos, conforme eu disse no início, aquela igreja era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que fazia a obra de Deus, mas fazia a obra de Deus com a motivação errada e fazia a obra de Deus da forma errada. Havia competição entre eles, havia brigas, eles queriam saber quem era o que pregava melhor, quem era o que ajudava mais, havia divisões. Eles faziam as coisas de Deus em vanglória, eles murmuravam, um reclamando do outro, um reclamando do seu líder. E Paulo então exorta eles, se eles quisessem progredir espiritualmente, se eles quisessem crescer, eles precisavam fazer tudo sem murmurações nem contendas. E isto também se aplica a nós. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que aquele povo ficou perambulando pelo deserto 40 anos por conta da murmuração e por conta da contenda. Aqueles irmãos reclamavam de tudo. Quando eles estavam no Egito, eles reclamavam porque estavam no Egito. Quando saíram do Egito, reclamavam porque estavam com saudades do Egito. Eles reclamavam que não tinham pão. E quando recebiam pão de Deus, eles reclamavam porque só tinha pão. Eles reclamavam sempre, vez após vez. E por vezes nós somos assim. E se a gente começar a reclamar e reclamar e reclamar, nós vamos ficar como aquele povo que ficou 40 anos passeando no deserto e não chegou no caminho necessário. A murmuração é uma estagnação para a nossa fé. Se nós queremos progredir espiritualmente, nós precisamos ser gratos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer progredir espiritualmente, irmãos? Quer crescer no seu chamado? Então agradeça. Seja grato por tudo que Deus já fez por você. Ele te deu a salvação. Ele te deu o Espírito Santo, irmãos. Então seja grato. Você já tem tudo que você poderia ter. Amém? Agora Paulo vai falar que o outro caminho para o progresso espiritual é andar em santidade. Observe o versículo 15. A parte A, onde ele vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis. Paulo aqui está dizendo que aqueles crentes deveriam ser irrepreensíveis. As pessoas que olhassem para eles não deviam ter motivo algum para apontar o erro e criticar alguma coisa neles. Paulo estava aumentando o padrão. Paulo estava falando ali a mesma coisa que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 48, no qual ele disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Paulo então, ele pede algo que parece ser muito difícil, que parece ser impossível, mas Deus não nos dá um fardo com o qual não podemos carregar. Ele nos dá o mandamento, mas Ele nos dá também o Espírito Santo, que nos caminha para viver uma vida irrepreensível. Amém? E ele continua: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E nós precisamos observar essa palavra. O pastor inclusive já explicou essa palavra no estudo de terça-feira, lá em Romanos. A palavra sincero no original significa a palavra sincera. Para a gente entender isso, a gente precisa levar a nossa mente ao comércio dos templos de Jesus. As pessoas vendiam os vasos, os oleiros faziam os vasos, porém esses vasos por vezes tinham trincas. Então o oleiro
sacana do jeito que era, não queria deixar de vender esse vaso com trincas, pegava a cera e cobria as trincas com a cera. E as pessoas que viam aqueles vasos não achavam nenhum erro, não, parecia um vaso perfeito. E então elas compravam aqueles vasos. O que acontece é que, levando esses vasos até a luz do sol, o sol derretia a cera e então aparecia todos aqueles rachaduras, todas aquelas trincas. E quantos aqui já pegaram o mistério espiritual que tem nisso aí? O que Paulo está dizendo é que nós devemos ser vasos sem cera. Nós não devemos viver uma vida apenas de aparência. Não devemos apenas aparentar pessoas piedosas. Devemos ser de fato pessoas piedosas. Não devemos apenas parecer crentes, mas devemos viver como crentes. Amém? Não adianta nada, irmãos, andar com a Bíblia embaixo do braço e viver uma vida completamente contrária. Eu vi uma tirinha no Facebook que o filho falava assim para o pai: pai, vamos morar na igreja? Porque aqui na igreja o pai não bate na mãe, a mãe não me maltrata. Por que a gente não mora aqui na igreja? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Não adianta viver de aparência, ser crentes dentro da igreja, mas lá fora ser pessoas completamente contrárias ao que a gente vive aqui. Precisamos ser sinceros, precisamos ser sinceras. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 23, versículo 27. Uma advertência aos religiosos da sua época. Diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então Jesus exorta aqueles irmãos a serem sinceros, a serem sinceros. E Paulo continua dizendo: sejam também filhos inculpáveis. Eu já estou terminando, irmãos, mas eu preciso falar acerca disso. Filhos inculpáveis. A palavra inculpável aqui é uma palavra que vem lá do Antigo Testamento, que diz respeito ao cordeiro que era entregue no altar. Aquele cordeiro que era entregue no altar, ele não podia ter nenhum defeito. O sacerdote observava aquele cordeiro e não podia achar no cordeiro nenhum caroço, nenhuma mancha. O cordeiro tinha que ser inculpável. É a palavra que está traduzida do Antigo Testamento para cá. Ele diz que nós temos que ser esse cordeiro que era oferecido no altar do Senhor, inculpáveis. A pergunta é: a nossa vida no altar do Senhor é um sacrifício que lhe agrada? Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício que é o nosso corpo, que é a nossa vida, agrada ao Senhor? Paulo está nos exortando. Se quisermos progredir espiritualmente, precisamos ter uma vida que demonstre isso. Amém? Chegando no final já, irmãos, verso 15. O outro passo é dar um bom testemunho. Veja o final do verso 15, diz assim, ó: no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não somos crentes, não devemos ser crentes apenas dentro da igreja. Nós não devemos ser sal dentro do saleiro e nem luz debaixo do alqueire, não. A nossa santidade deve brilhar lá fora. A nossa vida irrepreensível deve ser usada lá fora para ajudar quem precisa. Deus em nós não deve ser usado somente aqui no culto para fazer um reboliço e todo mundo receber de Deus e sair feliz para casa. Não, a gente recebe de Deus para ir lá fora e derramar dessa luz de Deus dentro de nós ao mundo que está em trevas. É o que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos brilhar no mundo como luzeiros. Quer progredir espiritualmente? Então dê um bom testemunho. É o que Paulo está dizendo. Agora o último ponto, irmãos: zelar pela pureza doutrinária. Versículo 16, vamos ler para em seguida orar. Diz o seguinte: preservando a palavra da vida. Paulo diz que se a gente quer progredir espiritualmente, a gente tem que preservar a palavra da vida. Nós não podemos negociar as verdades bíblicas.
vidas. A palavra da vida é a Bíblia. Ela transmite vida às pessoas que a ouvem com fé. E a gente não pode negociar ela. A gente não pode deixar que o mundo pregue coisas contrárias à nossa fé e ficamos calados. Não, a gente deve, em meio a essa geração pervertida, essa geração que vive a vontade de Satanás, nós devemos preservar a palavra da vida. Nós devemos resguardar as verdades bíblicas do Evangelho. Embora dizem aí fora que homossexualismo é normal, embora digam aí fora que é normal ter sexo antes de casamento, divórcio e entre outras coisas, não. Paulo nos exorta a zelar pela pureza doutrinária, a zelar para preservar a palavra da vida, mesmo quando o mundo não está disposto a ouvir a verdade do Evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui, e inclusive isso é tão importante que é uma das últimas palavras do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo estava preso na sua prisão em Roma, a sua segunda prisão, e a sentença já estava dada. Era sair da prisão e ir para a guilhotina. Ele já estava sentenciado à morte. E o que nós vamos ler agora são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Perceba o peso dessas palavras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 até o 5. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir para julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As últimas palavras do apóstolo Paulo é rogando ao Timóteo: conjuro-te diante de Deus e Cristo Jesus, que há de vir para julgar vivos e mortos. Prega a palavra. Embora o mundo não queira ouvir a palavra, preguem a palavra. Irmãos, se a gente quer progredir espiritualmente, a gente precisa pregar a palavra de Deus. O mundo não está disposto a ouvir as doces palavras de Jesus. Mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar as verdades de Deus e nós não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Olha o que Paulo fala no final do versículo 16. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo está rogando àqueles irmãos: progridam espiritualmente. Não parem no meio do caminho, não retrocedam na fé. Vocês foram chamados a pregar o Evangelho. Vocês receberam a incumbência de levar a palavra da vida aos perdidos. Não parem no meio do caminho. Ele fala no dia de Cristo, naquele dia de julgamento, onde Cristo vai voltar. Ele quer estar lá na arquibancada como um obreiro aprovado, olhando para nós e tendo a certeza de que Ele não correu em vão, de que Ele não viveu uma vida devota ao Evangelho em vão. Ele quer ver nós sendo aprovados por Deus. É por isso que Ele fala, naquele dia: eu não quero saber, achar que eu corri inutilmente. Então preservem o Evangelho. Irmãos, Paulo foi fiel ao Evangelho e pregou o Evangelho. Depois de Paulo, os pais da igreja primitiva, os grandes pregadores da Idade Média. Depois veio a Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, grandes pregadores que se levantaram no seu tempo para progredir na fé, para crescer espiritualmente. Depois vieram os avivalistas, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Irmãos, não pode parar na gente.
Não pode parar na gente esse ciclo virtuoso de pregação do Evangelho. A gente tem que progredir espiritualmente, irmãos. Nós recebemos o chamado de Deus para isso. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para subir para a gente orar. Nós recebemos esse chamado da parte de Deus. Esse chamado, irmãos, para progredir espiritualmente. Nós não podemos parar no caminho. Nós não podemos retroceder na nossa fé. Nós não podemos. Se coloca de pé para a gente orar, irmãos. Deus tem um chamado em nossas vidas, amém? E é um chamado para progredir na pregação do Evangelho. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa canção, eu gostaria de dar a oportunidade, se alguém quiser vir à frente e receber uma oração. Se alguém está disposto a abraçar esse chamado da pregação do Evangelho e não quer parar no meio do caminho e quer receber hoje um poder capacitador de Deus para sair e pregar o Evangelho com unção no meio dessa geração, eu quero te convidar a vir à frente. Você tem a oportunidade de receber uma oração da parte de Deus. Os irmãos, os pastores estarão orando por cada um de nós. Senhor Jesus, nós somos gratos pela palavra que foi pregada. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Sela essa palavra em nosso coração e coloca fogo em nosso coração para sairmos aqui impulsionados, cheios de amor por ti, para pregarmos o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.